recentemente disse: o maior risco da minha vida foi o julgamento do meu próprio líder. Obviamente estamos a falar do seu pai, Américo Amorim. E por acaso, e não por acaso, estamos aqui mesmo no auditório Américo Amorim da sede da Galp. Quando é que decidiu seguir esse caminho? Seguir o seu próprio caminho? António, antes de mais nada, muito obrigada por estar aqui. Tenho imenso gosto. Eu comecei a trabalhar, tinha 19 anos, com um líder muito forte, muito presente, com muitas ideias, com muita sagacidade, com um espírito muito jovem. Sempre, não foi? Sempre jovem. Foi um espírito jovem. Portanto, tinha uma presença na holding, de facto, muito grande. Foi fantástico trabalhar com ele. Eu acho que muito do que eu sou hoje a ele o devo, e aprendi imenso com ele. Eu acho que, sobretudo, a resiliência, a tolerância, a ambição também, a visão, a antecipação. Eu acho que tenho características que, de certa forma, me foram transmitidas. Sim. E que eu também experienciei e vivi. Mas, ao mesmo tempo, também, sendo muito ele, não havia grande espaço. Havia espaço para executar aquilo que eram as decisões dele, mas não havia espaço para grandes ideias. Mas eu também senti que, para ser valorizada, eu precisava de fazer alguma coisa. Portanto, eu entendi que tinha que ir fora, e que, de certa forma, ele pudesse valorizar e apreciar aquilo que era a minha performance empresarial fora do grupo. Disse que queria seguir esse caminho, comprou a Fashion Clinic em 2005, isso ocorreu depois do ano 2000, ou foi um processo mais longo? Ocorreu, e numa fase extremamente difícil. De facto, às vezes dizem que as pessoas têm sorte, mas eu acho que a sorte favorece muito os audazes, e sem dúvida que normalmente os grandes espaços, as grandes oportunidades dão-se, eu não sei porquê, mas numa conjuntura muitas vezes adversa. E de facto aconteceu. O meu pai, nesse mesmo período, foi um período, eu diria, de maio a julho, onde o meu pai é operado pela primeira vez ao coração, onde se dá a minha separação, o meu primeiro casamento, e onde me aparece a oportunidade da Fashion Clinic. Sim. Muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas ao mesmo tempo, e de facto eu não tinha capacidade financeira, não era a capacidade financeira, era via grupo, via o suporte do meu pai. Tinha uma participação muito pequena dentro da Amorim Holding, mas que me permitia, de certa forma, ir a um banco, recorrer a um financiamento e, obviamente, dar como colateral as minhas próprias ações. Isso é que é risco, porque é mesmo arriscar o seu capital, não é? E eu acho que, quando eu tomei essa decisão, eu pus o risco no seu expoente máximo. Ainda falamos do seu pai. Há mais coisas que a separam do que a aproximam no exercício da liderança, ou não? Eu acho que temos coisas muito idênticas. Eu acho que em termos de a coragem, a audácia, não existe grande medo de olhar para o mundo e para as coisas. Eu gosto, de facto, de pensar em grande. Estamos aqui no pensar em grande. Exatamente. Eu quando vejo o tema das oportunidades, portanto, são um desafio para mim. Eu não temo as oportunidades, eu abraço as oportunidades e penso sobre elas. Às vezes elas não vêm nos melhores momentos, mas eu, mesmo assim, não sendo o melhor momento, eu não deixo de olhar para elas. Portanto, esse lado, acho que ele também era uma pessoa muito intuitiva. E eu também sou muito intuitiva. Ele estava sempre a dizer que, se nós olhássemos para o Excel, nunca comprávamos nenhuma empresa. E eu estou absolutamente de acordo. Absolutamente de acordo. Eu acho que não pode ser a única referência, a decisão empresarial é uma decisão que tem que ter uma boa dose de risco, uma boa dose de audácia. Sim. E o medo nessa altura não pode existir. E nós temos que ter essa coragem. Portanto, nós temos que olhar para além do Excel. Fala muito no risco e nessa capacidade e ousadia de assumir risco. Obviamente, o risco tem que ser sempre medido. O Excel não é o decisivo, mas é seguramente importante. Em processos de decisão em que há, por exemplo, digamos, passos relevantes, seja à escala da Amorim Luxury, o caso da Comporta é um projeto enorme para a dimensão da Amorim Luxury,
seja aqui na Galp, por exemplo, a Namíbia, que é um projeto enorme. Como é que se constrói esse consenso para dar esses passos? Como é que exerce essa liderança para dar esses passos? Nós, enquanto equipe executiva e o Conselho de Administração, temos, obviamente, e o nosso negócio é um negócio de muito risco. Tem que se aqui perceber quando a Galp decide avançar com a exploração e produção da Namíbia, nós estamos a falar de que nós avançamos com uma decisão que tem uma taxa de sucesso, uma possibilidade de sucesso de 28%. Sim. Portanto, o que é nada. Portanto, estamos a falar de altíssimo risco. E com um volume financeiro muito relevante. Muito grande. Portanto, nós temos que saber avançar com esse risco. E a empresa também tem que evoluir enquanto organização e, portanto, o nosso objetivo é claramente a organização e são os resultados. Claro. Isso é o que os nossos acionistas Exato. esperam de uma empresa como a Galp, é de facto resiliência de negócio, uma saúde financeira, e a Galp tem essa robustez financeira, e resultados. E diversidade, para criar essa própria resiliência, que quando vem conjunturas menos favoráveis, a empresa tem que se balancear. O balanço necessário para aguentar isso, não é? E nós achamos, de facto, nós não tínhamos este braço de sermos operadores. Sim. Nós estamos expostos ao Brasil, mas fazemos parte de um grupo, no fundo é uma gestão de uma participação social, estamos com grandes players, mas nós nunca operamos. Portanto, aqui era um passo diferente, não é? Foi um passo muito diferente. De facto, acrescentamos muito valor à empresa com esse passo, quer em termos de organização, quer do ponto de vista de empresa. Sim. E foi um passo, de facto, que nós demos. Foi um passo, se tiver que dizer alguma coisa que não foi tão consensual, foi, de facto, o projeto Namíbia. Pela dimensão, pelo risco? Pela dimensão, eu tenho que dizer que havia, mesmo por parte da equipe técnica, muitas reservas quanto a... Normalmente era ao contrário, não é? Mas não Normalmente foi. são os acionistas a dizer, vejam lá se não fazem as neiras com o investimento. Muitas reservas, por diversas razões, em avançar com isto. Eu acho que muitas reservas também de outras empresas, dos nossos players, isto era visto como impossível, não é? Uma Galp querer agora operar a Namíbia é impossível, não é? São anos e anos e anos de conhecimento e de trabalho neste sentido. E aqui, de facto, o Conselho de Administração foi determinante e fez a diferença. O Conselho de Administração entendeu que era a decisão certa. E deu esse conforto A Paula Amorim estava seguramente do lado dos que achavam que era preciso fazer esse caminho. Estávamos. Como é que, no exercício da sua liderança, na liderança de um Conselho de Administração tão rico e tão competente e com gente com tanta experiência, se mobiliza um Conselho de Administração para dar esse passo? O passo é... Já havia claramente, estávamos a entrar numa geografia onde já havia outros players. Sim. E, portanto, não era uma geografia desconhecida onde fôssemos primeiros. Para o setor e para os players, sim. Era uma participação muito grande, nós tínhamos 80% do bloco. Sim. E, portanto, sucesso significava uma mudança e uma criação de valor para a empresa absolutamente enorme. Para a organização e para a empresa é termos a empresa e a Galp a par de um grupo de excelência em termos de perfurar ultra deep water, não é? Portanto, como a empresa não tem, é uma valorização completamente diferente, a Galp que era no passado e a Galp que é hoje, um conhecimento profundo para a organização, mas claro, corria-se esse risco, mas a Galp felizmente tem uma robustez financeira em que esse risco pode ser corrido. Sim. E portanto, a opção foi a opção da oportunidade, do desafio, e se corresse menos bem, a Galp teria o fôlego necessário para o fazer.
No exercício da liderança, como é que escolhe as suas equipas? Eu acho que as coisas mais importantes na escolha de uma comissão executiva, e principalmente do líder, do CEO, algo que a vida me ensinou é o caráter. O caráter é o fator mais determinante de um líder. Porque o resto, tendo uma boa equipe executiva, as competências necessárias para gerir os diferentes negócios, elas vão estar lá. Sim. E, portanto, alguém que tenha a capacidade de ouvir e de não se impor. Alguém que seja, sem dúvida, agregador. Alguém que tenha essa ambição, que estimule as equipes, que simplifique as dificuldades. Que há sempre muita tendência, e nós em Portugal temos muitos medos, e eu acho que tem que se simplificar. Portanto, tem que se aligeirar e permitir que a Comissão Executiva tenha, de facto, esse conforto e possa pensar livremente. E, portanto, a pessoa tem que ter esse perfil, e depois eu acho que o mundo é altamente evolutivo. E aquilo que uma comissão executiva que servia há 4 anos atrás pode não ser a comissão executiva que serve. Há 4 anos, nos 4 anos seguintes. Sim. Portanto, nós 4 anos na economia atual é uma enormidade. E, portanto, se calhar correspondem a 10 anos de antigamente, não é? A Paula acabou por investir num setor, eu chamo-lhe indústria fina, pronto. Por comparação a uma Galp, onde estamos aqui, que eu diria uma indústria pesada. Como é que se compatibilizam esses dois mundos na cabeça da empresária? É muito. Eu adoro os dois e gosto muito eu gosto muito do desafio. A Galp tem desafios diferentes e o impacto das decisões do Conselho de Administração na Galp são muito pesados e são decisões com pesos financeiros, e temos também toda uma organização. E os nossos acionistas, não é? Enquanto no outro lado eu estou sozinha, aqui eu tenho outros acionistas e tenho um mercado e vários stakeholders, e, portanto, a responsabilidade... Desde logo é diferente a natureza A natureza é completamente diferente. É uma sociedade cotada e, portanto, com mais visibilidade e com outra responsabilidade e com outros acionistas, não é? E, portanto, isso é completamente diferente. Mas não são, à partida, dois mundos que se poderia admitir fazem sentido juntos. A Paula ousou e ambicionou e acabou por juntá-los, não é? Eu não sei, eu acho que talvez por ter tido um início empresarial, é o que eu digo, num grupo extremamente diversificado, não é? Que ia desde a cortiça, que ia desde a banca, a imobiliária, o turismo, tínhamos na altura os casinos, tínhamos empresas têxteis, tínhamos agricultura. Portanto, nós tínhamos uma diversidade tão grande que eu nunca vi isso como um problema, não é? Falamos do legado no início do seu pai. O que é o legado para si? O legado tem uma força, primeiro, uma responsabilidade enorme. Para mim, legado significa criar valor em cima de, porque essa coisa de herdeiro para mim não existe. Herdar... Para mim as coisas só fazem herdantes e... O que é que se faz com o que se herda? Exatamente. Não é? E, portanto, sou herdeira no sentido da palavra, mas criei um legado e estou a criar um legado e espero que o meu legado, que os meus herdeiros possam continuar o meu legado. Portanto, é isso. Portanto, é uma cabeça de muito longo prazo. Portanto, nós pensamos... longo prazo, marcar a diferença, transformar Portugal, criar valor para o país, ser ativos na sociedade, criar postos de trabalho. Quanto à indústria, obviamente que há futuro, claro que há futuro. Nós temos uma indústria fantástica, temos excelentes exemplos. Sim, em vários setores, muito transversais. Em vários setores. Agora, há que criar, e aí é muito importante, de facto, todo o trabalho que o Governo possa ver, há que criar condições. Para que essa indústria possa crescer e possa ser competitiva. Não é? Possa entrar nas cadeias de valor internacional, claro. Que é no fundo, a nossa escala e o nosso papel. Sem dúvida. Não é?
que é que significa para si pensar em grande? Eu acho que uma visão ambiciosa e um olhar curioso sobre o mundo, um pensamento de longo prazo. Eu venho de um legado. Sim. E, portanto, eu querer que o meu legado continue. Uma responsabilidade também social, correr riscos, acho, e venho outra vez essa fase dos riscos, de facto, acho que é muito, muito importante. E basicamente é um pouco isto. Já não é pouco. E é difícil, já não é pouco. É uma mensagem que é importante nesta final de conversa, o nosso primeiro talk, a nossa primeira conversa deste projeto do BRP com o ECO. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada, António.